Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E hoje nós vamos falar de mais um sólido geométrico, né? A gente falou nas últimas aulas da relação de Euler, os sólidos em geral, os poliedros e os corpos redondos, e falamos de prismas e de pirâmides, que são os poliedros de forma separada. Hoje nós estamos entrando no terceiro sólido que a gente estuda lá no ensino médio, né? Que a gente chama de o primeiro corpo redondo, que é o cilindro. Mas antes de falar de cilindro, vamos revisar algumas coisinhas. O que é um corpo redondo, né? Provavelmente você já tem iniciado o estudo dos sólidos geométricos com poliedros e, em especial, com prismas e pirâmides durante o segundo ano. Na verdade, cada escola trabalha de uma maneira, né? Tem escola que vê todos os corpos redondos, tem rede que trabalha, como a gente fala, rede são as várias escolas. Tem escola que você trabalha um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro e varia muito, tá? Nós vamos estudar os corpos redondos. Quem são os corpos redondos que a gente já comentou? O cilindro, o cone e a esfera, né? Por que eles são chamados de corpos redondos? Como está aqui para refletir. Porque cada um tem pelo menos uma superfície curva, ok? Tá? E aqui nós temos exemplos, né? Um cilindro é um exemplo de papel higiênico, é um exemplo de cilindro. O cone de trânsito é um exemplo aqui, né, da parte do cone, tirando essa parte de baixo. E uma bola de futebol cheia, né, a gente pode considerar uma esfera, né, que o conceito de esfera ele é muito amplo e a gente vai conversar daqui a umas 2 aulas, tá bom? Bom, o que vem a ser um cilindro? Vamos entender a sua construção? Considere 2 planos alfa e beta distintos e paralelos. Então, eu coloquei 2 planos aqui. Um segmento de reta MN, tá? Com M pertencente ao plano alfa e N de Nair pertencente ao plano beta. Dado um círculo de centro O, tá aqui, ó, e raio R, contido no plano alfa, chamamos de cilindro circular ou simplesmente de cilindro a reunião de todos os segmentos de reta paralelos e congruentes ao segmento MN que unem os pontos do círculo, tá? Ao ponto de beta. Nesse caso, MN ser perpendicular, a gente diz que o cilindro é reto. Então, se eu pegar aqui, ó, todos os perpendiculares a ele, formando um novo cilindro, tipo não, é isso, né? A gente vai formar aqui um novo cilindro, né? Desculpa, uma nova circunferência, na verdade um novo círculo, depende do seu contexto, tá bom? E aí se eu formar aqui, como ele fez, né? Claro que o meu vai sair muito ruim, não é um objetivo. Aqui nós temos um cilindro, tá? Intuitivamente, podemos imaginar um cilindro como o conjunto de pontos gerados pela translação de um círculo. Seria a ideia de você pegar o círculo e fazer assim, ó. Tipo aquela brincadeira da mola, todo mundo já viu uma mola que você estica ela, se eu pudesse preencher, eu formaria um cilindro. Beleza? Então, a superfície de um cilindro é formada por 2 partes planas, que são as bases, né? Ó, círculo de cima, círculo de baixo. E uma parte não plana, arredondada, que é a superfície lateral. Se você desmontar o cilindro, ou seja, planificar, nós vamos ter 2 círculos, que são as bases, e a superfície plana lateral vai ser um retângulo, né? Vai ser um retângulo à toa? Não, a gente já vai ver, tá? A gente vai ver que essa medida aqui, ela é a voltinha do círculo, né? A gente já vai ver na frente. E aqui, nada mais é do que a altura ou outro elemento que a gente já vai estudar na frente. Tá bom? Vamos lá. A reta que passa pelo centro das bases de um cilindro é chamada de eixo do cilindro. Então, o eixo é essa reta aqui. O eixo, quando ele é perpendicular ao plano, ele nada mais é do que a altura, tá? E quando ele não é, a gente tem apenas eixo. Outra coisa é o que a gente chama de geratriz. Os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são os pontos de referência, traduzindo. Se eu pudesse enxergar linhas em volta do cilindro, essas linhas, sendo perpendiculares ao plano ou não, ou seja, formando 90 graus ou não, são chamadas de geratrizes. Elas geram o cilindro, ok? Nesse caso aqui eu tenho a geratriz, nesse caso aqui
teria a geratriz, tá bom? Bom, um cilindro reto também pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de uma reta que contém um de seus lados. Por isso, o cilindro circular reto pode ser chamado também de cilindro de revolução, uma vez que é um sólido obtido quando um retângulo faz um giro completo em torno de um eixo determinado por um de seus lados. Então, se eu rodar, né, aqui um canudinho com papel com retângulo, eu vou rodar e formaria um cilindro, tá? Em que caso a altura da geratriz do cilindro e a geratriz do cilindro tem a mesma medida? E aí? A gente teria que pensar, né? Quando a altura, né, e a geratriz tem a mesma medida. Eu já até falei antes, é quando o cilindro é reto, ok? Outra coisa, seções de um cilindro reto. O que é uma seção transversal? É a interseção do cilindro com um plano paralelo às bases, tá? Então a gente sabe que num cilindro circular, a seção nada mais é do que um círculo igual às bases, tá bom? Também temos as seções meridianas. O que vem a ser a seção meridiana? É quando você passa ali no eixo do cilindro. Quando eu vou passar no eixo do cilindro, eu estou formando o quê? Um retângulo, tá bom? Então a gente fala que a seção meridiana, a área, é um retângulo cuja base é 2R, que é raio mais raio, e a altura é H, tá? Isso tudo a gente consegue observar na prática. Então, se a gente tiver uma seção meridiana for um quadrado, dizemos que o cilindro é equilátero. O que eu quero dizer com isso? Se essa medida for igual a essa medida, isso quer dizer que essa medida aqui, né, que é 2R, é igual a essa medida aqui, que é H. Então, em todo cilindro em que a altura é o dobro do raio ou a altura é igual ao diâmetro, a gente diz que o cilindro é equilátero. E agora vamos à prática. O que vai ser cobrado de vocês? Calcular área e calcular volume. Tá? O cilindro tem muita informação, mas em geral a gente não usa tanto isso. Mas é importante conhecer, né? A gente não sabe o concurso que a gente vai enfrentar. Então, se eu tenho um cilindro montado, tenho raio e tenho altura, o raio da base e altura, desmontado, planificado, eu tenho dois círculos, cuja área da base é quem? Para quem não lembra, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só consultar os nossos vídeos anteriores aí, tá bom? E a área do retângulo, como eu falei com vocês, essa voltinha, ela foi desmontada aqui. Então, a base do retângulo é 2πr e a altura é a altura do cilindro. Então, quem é a nossa área lateral? É base vezes altura, é 2πrh. Então, a área lateral de qualquer cilindro circular é 2πrh, tá? Lembrando que H é a altura do cilindro. Por acaso aqui está batendo com a geratriz, tá? Mas o cilindro pode estar oblíquo, pode estar tortinho. A área das bases, se eu for juntar as duas bases, vai ser 2πr², tá? E quem é a área total? É o que é bom vocês decorarem, né? A área total seria a área lateral mais o dobro da área da base. 2πrh mais 2πr². Colocando em evidência o 2πr, quem é a área total de qualquer cilindro é 2πr, que multiplica H mais R. Então, são três fórmulas aí que a gente vai usar quando estudar cilindros, tá? Então, vamos fazer um probleminha prático aqui, ó. Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica indicada? Eu tenho um cilindro cujo diâmetro da base é 8, traduzindo, o raio é a metade, é 4, e cuja altura, porque ele está bonitinho em pezinho, é 19. Eu quero saber quanto de papel, né? Quanto de material. Então, eu quero saber a área total. Como é que a gente calcula a área total do cilindro? 2πr, que multiplica R mais H. Quem é o raio? 4. Quem é
a altura 19. E aí nós vamos ter isso aqui, ó. 2π vezes 4, 8π, que multiplica 4 mais 9, 23. E 23 vezes 8, 160, 3 vezes 8, 24, 184 π centímetros quadrados. Se ele não falasse nada, né, essa é a área. Só que ele pediu aproximadamente. Aí lembra, vai depender do concurso. Tá? Tem concursos que vão considerar o π igual a 3, né? Aproximadamente seria o correto. Tem uns que vão escrever 3,14. Vamos pensar que fosse 3, que é aproximado mesmo. Então seria 184 vezes 3. Nós teríamos 300, 3 vezes 8, 24, 540, 3 vezes 4, 12, 552 centímetros quadrados aproximadamente. Beleza? Então, a área total, 2πr, que multiplica R mais H. Bom, e o volume do cilindro? O volume do cilindro tem toda uma teoria, né? Eu não vou me prolongar no princípio de Cavalieri, que eu já falei que é o que faz essa aproximação, tá? Nós estamos pensando aqui mais na ideia dos concursos, tá? É lembrar que o cilindro, ele tem uma aproximação com o prisma, tá? Então, o volume do cilindro, de base e altura, tem o mesmo volume de um prisma de mesma área da base e mesma altura. Então, a gente sabe que como o prisma e o cilindro têm base e alturas iguais, eles vão ter o mesmo volume. Como a gente calcula o volume do prisma, para quem não lembra, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Mas no cilindro a gente já fixou no ensino médio, né? Apesar de ter algumas questões envolvendo outras figuras circulares, nós vamos focar no círculo, tá? A área da base é πr ao quadrado vezes h. Então o volume do cilindro que a gente vai trabalhar é πr ao quadrado h, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplinho? Qual a capacidade de um copo cilíndrico medindo 8 centímetros de diâmetro e 11 de altura? Use π igual a 3. Então, se eu tenho um copo, a gente pode aproximar um copo para um cilindro. Volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O π a gente aproximou para 3. O raio, ele fala que o copo tem 8 centímetros de raio e 11 de altura. Então, temos que fazer 3 vezes 64 vezes 11. Bom, 64 vezes 11 vai dar... Ou vamos fazer 64 vezes 3 antes. 3 vezes 60, 180. 3 vezes 4, 12, 192. E 192 vezes 11, 192 vezes 10 dá 1920. Mais 192 vai dar 1920 mais 192 dá 2090, 2112, não é isso? Depois eu vou conferir aqui, tá, pessoal? Centímetros quadrados. Opa, cúbicos, porque é volume. Depois, quem puder conferir, fiz de cabeça. É importante a gente começar a fazer cálculo mental, mas se tiver no concurso, por favor, confiram, tá? Bom, e aqui nós temos mais 3 exemplos que ele pede: área lateral, área total e volume. Vamos lembrar então, ó, a área da base do cilindro é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral do cilindro é 2πr h, raio e altura, e o 2π por causa da voltinha. A área total do cilindro, 2πr, que multiplica r mais h. E o volume do cilindro é πr ao quadrado h. Mais questões aí, mais formulazinhas para vocês guardarem, tá? Então vamos fazer, por exemplo, a letra C, né? A gente já sabe calcular. Então, se eu quero a área lateral, né, desse semicilindro reto. Então, como é que eu calculo a área lateral de um cilindro cortado pela metade?
Reparem que eu peguei metade da lateral. Então, a área lateral desse aqui vai ser 2πRH dividido por 2. É a metade. Então, tomem cuidado que nem sempre a fórmula é exata, né? Você tem que mexer nela. Bom, vou deixar o π, que ele não falou nada. Vou deixar o raio, ele falou que é 8, né? 8 milímetros. E a altura, ele falou que é 15. Então, a área lateral desse semicilindro reto é 15 vezes 8, que vai dar 80, 5 vezes 8, 40, 120 π milímetros quadrados. Ok? Quem seria a nossa área total? A área total, vamos lembrar da fórmula, é o quê? 2πr, que multiplica R mais H. Ou seja, a nossa área total é 2 vezes π vezes o raio, que é 8, que multiplica o raio, que é 8, mais H, que é 15. A área total do semicilindro é 16 multiplicado por 23. Então, dá 16 vezes 23 π. Fazendo essa continha, vai dar 10 vezes 16, 160. 20 vezes 16, 320. 3 vezes 16 vai dar 30. 3 vezes 6, 18, 48. Então, 320 mais 48, 368 π milímetros quadrados, tá? Senhores, mais uma vez, fiz de cabeça, confiram. Se tiver algum erro, por favor, me avisem, tá bom? Mas eu acho legal fazer de cabeça para ver quem está atento, para instigar vocês a pensar. E o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes h, que está aqui em cima, né? Π vezes 8 ao quadrado vezes 15. Então, vai dar 64 vezes 15. 64 vezes 10, 640. 64 vezes 5, 320. Vai dar 960 π milímetros cúbicos. Pronto, determinamos. Tá certo isso, gente? Tem coisa errada, né? Eu quero que alguém comente depois, mas eu já vou comentar. Essa área total aqui, eu não posso esquecer que eu tenho que dividir por 2, porque eu estou falando do semicilindro. Então, a área total não é isso. A área total é 368 dividido por 2, que vai dar 150, 184, π milímetros quadrados. E o volume é a mesma coisa, eu estou pegando a metade do volume. Então, tem que dividir isso aqui por 2. O volume é o quê? 960 é 480 π milímetros cúbicos. Ok, senhores? Tomem cuidado, tá? Cara do Enem fazer isso. Bom, e aí, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos uma questão do Enem de 2015, que é uma questão que você tem que analisar, né, e perceber, não é só saber calcular. Vamos lá. Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Mostrou a um cliente um pote de raio de base A e altura B. Opa, raio é A, altura é B. Esse cliente, por sua vez, quer comprar um pote com o dobro do volume do pote apresentado, tá? O artesão diz que possui potes com os seguintes volumes, seguintes dimensões. Aí tem aqui os 5 potes. Qual pote que vai ter o dobro? Então, primeiro a gente tem que saber o volume, né? Como a gente calcula o volume? Π R ao quadrado H vezes 2, porque a gente está comentando... Não, desculpa, gente, viajei com esse 2 aqui, tá? Só para lembrar, ó, volume é π R ao quadrado, área da base vezes altura, tá? Começa a misturar a cabeça. Então, quem vai ser o volume desse pote que o cliente observou? É π ao quadrado vezes B, ok? Raio A, altura B. Ele quer um pote com volume com o dobro, ou seja, ele quer um pote 2π ao quadrado vezes B. Então, vamos calcular o volume de cada um desses potes aqui e ver qual que vai me atender. O
O pote 1, como é que a gente calcula o volume do pote 1? O volume do pote 1 é π raio ao quadrado, que é A, vezes a altura, que é 2B. Né? Então, ó, multiplicando, o volume fica 2π ao quadrado B. Olha que coisa linda! Já é o volume do pote que a gente queria. Então, a nossa resposta já é letra A. Vamos verificar um outro, só para vocês terem uma noção? Por exemplo, se eu fosse pegar o pote de raio 2A e altura 2B, seria o pote 3. Então, ó, o volume π, raio é 2A, altura é 2B. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8π ao quadrado B. Ou seja, isso aqui é 8 vezes o que eu quero, né? Eu quero só o dobro, por isso é a letra A. Então, só para a gente finalizar, tá? A gente estudou cilindro, né? E falando de cilindro, nós temos que lembrar que a área da base é π vezes o raio ao quadrado, que a área lateral é 2π vezes r vezes h, que a área total é 2π vezes r, que multiplica r mais h, raio mais altura, e que o volume é a área da base, πr ao quadrado, vezes h. Beleza? Então, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, né, sobre cilindros. Espero que tenham gostado e até a próxima, nossa próxima aula aí, falando um pouquinho sobre cones, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.